Imagine a Marvel entregando o Homem-Aranha para outro estúdio e dizendo: façam o que quiserem. Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu no fim da década de 1970. Imagine se eu dissesse que existe um Homem-Aranha que pilota um robô gigante. Naquela época, Marvel queria expandir sua presença no mercado japonês. Só que essa história fica ainda mais inacreditável. Por que esse Homem-Aranha acabou influenciando toda a geração de séries de super-heróis? Como uma empresa japonesa recebeu liberdade para reinventar o maior herói da Marvel? Essa é a incrível história do lendário Spider-Man. Capítulo 1. Quando a Marvel entregou o Homem-Aranha ao Japão. No fim da década de 1970, Marvel queria expandir sua presença no mercado japonês. O editor da Marvel viajou ao Japão para negociar uma parceria com a Toei Company, um dos maiores estúdios de cinema e televisão do país. O acordo era simples. Durante 3 anos, Marvel e Toei poderiam utilizar personagens e propriedades uma da outra em diferentes projetos. Curiosamente, o plano inicial nem era fazer uma série do Homem-Aranha. Capítulo 2. Antes da série japonesa, já existia um Homem-Aranha japonês. Muita gente acredita que o live action foi a primeira versão japonesa do Homem-Aranha. Na verdade, ela foi a segunda. É bom saber que não estamos sós, né? Pode crer. Alguns anos antes, Marvel já havia fechado outro acordo no Japão. O objetivo era adaptar o personagem para o formato mangá. Seu protagonista era Yu Komori, assim como Peter Parker. Ele era estudante inteligente que morava com sua tia e recebia poderes após ser picado por uma aranha radioativa. O mangá tinha um tom muito mais sombrio. As histórias abordaram violência, corrupção e dramas psicológicos. Foi uma adaptação interessante, mas seu alcance acabou sendo limitado. Capítulo 3. O nascimento do Spider-Man japonês. Spider-Man wa reiwa no uchiu o arasu tetsuyu nidan o yurusenakatta. Quando a Toei começou a desenvolver sua série, tomou uma decisão que provavelmente faria muitos fãs da Marvel surtarem. Ela praticamente descartou a origem clássica do personagem. O novo protagonista seria Takuya, um jovem piloto de motocross. Seu pai, um arqueólogo espacial, investiga a queda de um misterioso objeto do espaço. Durante essa investigação, ele encontra uma nave alienígena, mas antes que consiga revelar sua descoberta, ele é assassinado por uma organização extraterrestre. Determinado a descobrir a verdade e vingar seu pai, Takuya começa uma investigação. Ele acaba encontrando o último sobrevivente do planeta Spider. Gravemente ferido, o sobrevivente revela que seu planeta foi destruído pelo mesmo inimigo que agora ameaça a Terra. Antes de morrer, ele transfere seu sangue para Takuya. Capítulo 4. Um Homem-Aranha completamente diferente. Enquanto combatia alienígenas secretamente, Takuya precisava esconder sua identidade. Ou seja, apesar de toda a estética espacial, o conflito principal continuava sendo o mesmo. Um jovem tentando equilibrar a vida comum com o peso de proteger as pessoas. Por favor, Sr. Stark, o senhor não entende, é tudo que eu tenho, eu não sou ninguém sem uniforme. Se não é ninguém sem uniforme, não deve ficar com ele, ouviu? Ele tinha um bracelete aranha. Com ele, o uniforme aparecia. Teias eram disparadas. Podia chamar uma nave espacial. Mas ninguém imaginava que aquele veículo iria mudar para sempre a história da televisão japonesa.
Capítulo 5. O robô que revolucionou as séries japonesas. Quando o Homem-Aranha japonês estreou em 1978, ainda não existia a tradição dos robôs gigantes. Pode parecer simples hoje, mas para o público japonês da época, aquilo era espetacular. Os brinquedos venderam muito acima do esperado. Toei percebeu que havia encontrado uma fórmula de ouro. O sucesso do Homem-Aranha no Japão motivou a Marvel e a Toei a criarem um novo projeto. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Battle Fever J chegou a ser cogitada para se chamar Captain Japan, uma versão japonesa do Capitão América, mas a ideia evoluiu para um grupo de 5 heróis internacionais. Essa série foi um marco importantíssimo. Foi a primeira a introduzir o Battle Fever Robo, estabelecendo a famosa fórmula de robôs gigantes lutando contra monstros que se tornaria padrão na franquia e inspirou os Power Rangers. Tá vendo? Uma pessoa pode fazer uma grande diferença. É o que eu acho. Capítulo 6. A verdade sobre Marvel, Toei e os direitos. Durante décadas, o Homem-Aranha japonês ficou praticamente restrito ao Japão por causa dos acordos entre a Marvel e a Toei. No fim dos anos 2000, a Marvel começou a lançar episódios legendados para outros países. Em 2014, no evento Aranhaverso, Takuya apareceu oficialmente nos quadrinhos. A participação quase gerou um problema, porque a Marvel não tinha autorização da Toei. Mas os fãs japoneses gostaram tanto que a empresa voltou atrás. Desde então, Homem-Aranha japonês passou a fazer parte do multiverso oficial da Marvel. Find Peter Parker! Quando foi criado, ninguém imaginava que esse Homem-Aranha japonês mudaria para sempre a história dos heróis. No começo, até Stan Lee duvidou. Depois, reconheceu a genialidade dessa versão japonesa. Se gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo capítulo.